Bom, pessoal, e aí eu já fiz alguns testes básicos, né, com a TV. Tá? Eu já montei o tubo, eu havia desmontado o tubo, depois eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um retrobrite dessa parte de plástico. Eu já explico para vocês o que é. E aqui, né, refiz toda essa ponte de terminais, recoloquei esses cabos. Aqui o circuito eu só dei uma ajeitada. Obviamente troquei aquele capacitor que estava com problema. Algumas coisas mais que eu fiz aqui. Esses capacitores aqui, né? Então, aqui eu usei fita alta fusão para poder segurar esse capacitor, para deixar mais gordinho aqui, né? E a gente pode aproveitar esse espaço desse capacitor. Esse capacitor ainda estava bom, então eu mantive ele aqui, né? Mas aqui o resistor estava bem ruim, então eu substituí por um resistor novo. Refiz a solda aqui na ponte de terminais, né? Aqui também troquei esse capacitor que estava ruim. Tem só um capacitor que eu não troquei ainda, mas que eu vou trocar porque em alguns testes que eu fiz eu percebi que ele estava aquecendo, que é esse capacitor aqui da Log, que também não é lá uma marca muito lá essas coisas. Uma outra coisa bacana que eu fiz foi na bobina defletora, né, no yoke, eu coloquei terminais, né, isolei os terminais aqui com fita alta fusão também, para ficar um acabamento melhor. E aqui desse lado eu coloquei, né, os terminais de encaixe desse terminal espada, né? Então com isso a gente consegue tirar o chassi de fora e para fazer manutenção fica melhor. Outra coisa que eu fiz aqui também no cabinho da chupeta, eu coloquei aqui uma cinta presa na própria estrutura aqui do soquete da válvula. Com isso esse cabo não fica mais quebrando, né? E fora isso, eu aproveitei para trocar capacitores. Vocês podem ver que tem alguns capacitores desses pretos novos. Mas eu fiz teste em muitos dos capacitores e aqueles que estavam bons eu mantive. Então tem alguns capacitores ainda que vocês podem ver aqui que são capacitores Siemens. Mas eu testei, eles estavam medindo bom, então eu os mantive, né? Mas outros capacitores, a grande maioria, eu acabei trocando porque eles estavam bem ruins ou estavam vazando, etc. Né? Então, troquei alguns cabos também, né? Cabos do soquete aqui que já estavam rachando, troquei. Essa lâmpada neon, né? Não tinha quando eu peguei a televisão, né? Mas no esquema elétrico tinha, então eu resolvi colocar. Me parece ser uma proteção, algo do gênero. E é isso. Agora, com relação ao frontal, né, eu não sei se dava para reparar quando vocês viram a TV da outra vez, mas o frontal dela estava bem marrom. A gente ainda consegue ver uma pequena diferença aqui, né? Ela era mais branca, mas já melhorou bem, né, o aspecto da TV. E basicamente o que eu fiz foi a técnica de retrobrite, né? O plástico ainda está bom, ele não está desfazendo, não está esfarelando. E essa técnica do retrobrite, basicamente eu peguei essa moldura da TV, coloquei num saco plástico, né? E nesse saco plástico eu pincelei água oxigenada, né? Usei água oxigenada diluída, era água sem volumes, eu diluí para 50, ou seja, uma parte da água oxigenada para uma parte de água normal, né? Água H2O. E pincelei, deixei dentro do plástico e submeti a uma lâmpada ultravioleta. Então fiz um esquema aqui com uma lâmpada ultravioleta. Vou mostrar aqui para vocês, né? Então fiz uma montagem. E aí essa lâmpada ultravioleta, que é aquelas lâmpadas inseticidas, né? Ela faz com que o plástico recupere o branco, né? Então melhorou bastante. Não ficou 100%, mas melhorou bastante. Uma outra coisa que eu fiz foi também no frontal dela, estava bem desgastado. Já não se enxergava mais o prateado e repara que agora ele está um prateado bacana, né? Então, como que eu consegui esse prateado, tá? Eu usei essa caneta aqui, ó, Silver Chrome Marker. Essa daqui eu acabei trazendo da China, né? Encontrei aqui no Brasil, talvez tenha em algum lugar mais especializado, mas essa eu trouxe da China. Ela é
caneta com uma ponta que parece pincel e ela é prateada. Então passei, deixei secar e ficou com esse acabamento que vocês estão vendo. E particularmente eu acho que acabamento bem bacana, prateado. Bom, uma outra coisa também que eu fiz, não sei se vocês vão lembrar, a placa aqui embaixo estava bem judiada, né? Melhorou bastante, né? Eu usei uma escova de nylon, né? Como essas aqui, e bastante álcool isopropílico para tirar bem os restos de fluxo de solda que ficaram. E aí depois disso eu passei um verniz transparente para a placa, aqueles de coat, né? E ficou com um acabamento legal, né? Isso aqui pelo menos vai dar um pouco mais de durabilidade para a placa, para mais alguns anos aí, né? Bom, uma coisa interessante de mostrar aqui é a respeito do potenciômetro, né? Então eu não consegui encontrar um potenciômetro com um eixo tão longo, né? Chegasse aqui na tampa, né, da TV. Então eu comprei um potenciômetro mais curto, né? Importante eletricamente ali a resistência ser a mesma. E aí o que eu fiz? Eu desmontei o potenciômetro original, que tá ruim, né? E eu cortei o eixo, né? De forma que eu conseguisse colocar aqui, prolongar esse eixo, né, até a parte de fora. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu arranjei um tubinho de plástico, e esse tubinho de plástico eu vou colocar aqui, montar esse eixo desse lado, ele vai entrar nesse tubinho de plástico, e o outro lado eu vou encaixar lá, né? Vou fixar com araldite e isso deve resolver o problema. Bom, pessoal, então tá aqui a televisão terminada, né? Então instalei os botões eu simplesmente usei água e água quente, né? E sabão detergente mesmo, né? Alguns deles estão com uns detalhezinhos, mas é desgaste mesmo do tempo. Como eu falei, esse frontal, né, eu fiz um retrobrite. Ainda tem alguma coisa que eu posso fazer aqui com relação a essa listra preta aqui, talvez repintar, mas por hora não vou fazer. E a parte traseira, né, não tem muito segredo, né? O potenciômetro, olha como ficou bacana, né? Mesmo usando o prolongador lá, ficou bem, tá? E é isso. Vamos ligar então pra gente ver? Então, vamos lá. Olha lá, já tem som, né? Porque não é valvulada, então o som é imediato, mas o cinescópio tá um pouco antigo já, né? Ele tá um pouco desgastado, né? Só ajustar aqui. Eu vejo assim uma parceria muito grande entre os três, uma parceria muito vívida e muito legal de acompanhar assim. E eu queria saber como eles se conheceram, aí, né? Essa amizade e tal. É isso. Pronto. Ajustado vertical e horizontal. A gente pode dar uma diminuída nos retraços aqui, ajustando o brilho. Parece que tá um pouco dobrado ainda a tela aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ou é só impressão minha, né? É isso aí, até travou. Então, e é isso, pessoal. Então, tá aí a TV terminada. Obviamente eu estou usando um conversor digital, né, para poder fazer o teste, né? Não temos mais sinal analógico no Brasil. E é isso. Então, um grande abraço aí e até a próxima.